Você tem 12 anos quando ouve um homem falar pela primeira vez. Não Jesus, ainda não. Um rabino em Queriote, um homem de barba grisalha e sandálias gastas no calcanhar, parado no calor do lado de fora da sinagoga, contando a história de um pastor que deixa 99 ovelhas para encontrar a que se perdeu. Você não entende por que ele faria isso. A matemática não faz sentido. Você é filho de um comerciante. Você entende números. Você entende que uma ovelha não vale 99. Mas tem algo nessa história que aperta por dentro do peito e fica lá por anos, muito depois de o nome do rabino desaparecer da sua memória, muito depois de o próprio cheiro de Queriote virar apenas uma coisa distante que você carrega em silêncio. Você cresce contando coisas, moedas, dívidas, distâncias. Seu pai te ensina que toda transação tem dois lados e que o homem que entende os dois lados é o homem que sobrevive. Você é bom nisso. Muito bom. Quando você tem 22 anos, consegue calcular a margem de um comerciante apenas observando os olhos dele no momento em que ele nomeia o preço. Você lê um contrato e encontra a cláusula que vai arruinar o homem que assinou. Isso não é crueldade, é clareza. Você vê o mundo do jeito que ele realmente funciona, não do jeito que as pessoas gostariam que funcionasse. Então, alguém te fala sobre um homem da Galileia. A primeira vez que você o vê, ele está consertando uma rede de pesca. Não é isso que você esperava. Você esperava um mestre de pé na frente de uma multidão, gesticulando com dramatismo, comandando a atenção. O que você encontra é um homem sentado de pernas cruzadas no chão perto da margem da Galileia, com uma rede rasgada no colo, puxando os fios quebrados com os dedos do jeito que sua mãe remendava tecido, paciente e sem pressa, enquanto 3 pescadores o observam trabalhar e absorvem cada palavra que sai da boca dele. Você fica na beira da multidão e escuta. Ele está falando sobre o reino de Deus, não do jeito que os fariseus falam, com toda a lei e distância e o peso esmagador da obrigação. Ele fala como se estivesse descrevendo um lugar onde andou ontem, tempo presente, perto, acessível. Ele diz que o reino dos céus é como um tesouro enterrado num campo, um homem o encontra, cobre de volta e de alegria vai e vende tudo o que tem para comprar aquele campo. Você sente aquela mesma pressão no peito de novo, a mesma coisa que a história do pastor fez 20 anos atrás. Você fica até a multidão se dispersar. Você fica até os pescadores irem embora. Você se aproxima quando ele está sozinho e diz: "Quero te seguir." Ele te olha do jeito que muito poucas pessoas já te olharam na vida. Não para as suas roupas, não para as suas mãos, sem calcular sua utilidade. Ele te olha como se estivesse lendo algo escrito atrás dos seus olhos, algo que até você ainda não leu. Ele diz: "Então me segue." Só isso. Sem condições, sem exame, sem período de observação. Só segue. Você já assinou contratos com mais cerimônia do que isso. Você segue. O primeiro mês é desorientador de um jeito que você não tem palavras para descrever. Você organizou toda a sua vida em torno do princípio de que recursos são finitos, que a escassez é a verdade fundamental da existência e que a sobrevivência pertence a quem planeja com cuidado e segura firme. Então você assiste esse homem da Galileia alimentar 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Você está perto o suficiente para contar os pães. Você os conta 3 vezes porque não confia nos próprios olhos. 5 pães, 2 peixes e então cestos, 12 deles, passando de mão em mão e voltando cheios, passando por mais mãos e voltando cheios de novo, a aritmética desmoronando em algo que os livros contábeis do seu pai não têm coluna para registrar. Você não diz nada naquela noite. Você deita no chão debaixo das estrelas com os outros 11 e olha para o escuro e sente o chão firme que você construiu sob seus pés se mover levemente. Pedro está roncando a 1 metro de distância. André fala com Tiago, em voz baixa, sobre o que viram. Tomé, que você está começando a entender, faz perguntas baixinhas para ninguém em particular, sem esperar respostas, apenas precisando soltar as perguntas no ar. Você não diz nada. Você faz as contas de novo. Elas continuam sem fechar. Você segue assim mesmo. Ele te escolhe para cuidar do dinheiro. Isso não é pouca coisa. São 12 e ele te escolheu. Os pescadores são leais, mas não entendem contabilidade. Mateus, o cobrador, entende números, mas carrega passado demais, pesado demais no jeito que as pessoas olham para ele. Ele te escolheu. Você carrega uma bolsa de couro contra o quadril todo dia.
doações das mulheres que sustentam o ministério, as moedas de pessoas que o ouviram falar e enfiaram algo na sua mão antes de ir embora. Você registra cada moeda, cada gasto. Você é meticuloso e exato porque é assim que você é e porque acredita, genuinamente acredita, que esse dinheiro é sagrado e que administrá-lo com descuido seria uma traição de tudo que ele está tentando construir. Por 2 anos você é bom nisso? Por 2 anos a bolsa é honesta, mas tem algo que começa no segundo ano que você não reconhece imediatamente pelo que é. Começa como uma preocupação prática. Você observa as multidões crescerem e a oposição se organizar. Os fariseus não estão apenas irritados, estão estratégicos, estão fazendo reuniões. Estão mandando pessoas para segui-lo e trazer informações. Você entende esse tipo de oposição porque já viu em mercados e em negócios e sabe que oposição organizada exige resposta organizada, e resposta organizada exige recursos. Você começa a pensar na bolsa de forma diferente. Não como registro do que foi recebido e gasto, mas como ferramenta, instrumento de estratégia. A primeira moeda que você tira é pequena, tão pequena. Uma questão de ajuste, você diz para si mesmo. Uma questão de garantir que você terá o que precisa quando chegar a hora. Você a repõe dentro de uma semana. Mal conta. Mas você não para. As discussões começam no 3º ano. Não entre você e ele diretamente. Ainda não. Começam dentro da sua cabeça. Nas longas horas caminhando entre cidades, nas noites em que o sono não vem. E você fica deitado com a bolsa contra o peito, pensando no que está realmente vendo. Porque eis a coisa que ninguém fala, não nas histórias que vão contar depois, não nos relatos que serão escritos décadas depois e lidos por pessoas em lugares distantes que não estavam lá. Eis a coisa que você vê por dentro. Ele poderia tomar o poder agora. Hoje, o povo está pronto. Você observou as multidões. Você entende a matemática de multidão do jeito que entende a matemática de comerciante. Os números estão lá, o ímpeto está lá. Se ele entrasse em Jerusalém amanhã e se declarasse rei, 2/3 da cidade o seguiriam antes do anoitecer. Os romanos estão sobrecarregados. Os fariseus têm apoio popular apenas entre os ricos, o povo comum, os agricultores, os pescadores, os doentes e os pobres que ficaram assistindo ele curar e ensinar e alimentar, eles se levantariam. Isso não é fantasia, é uma leitura fria da situação. E ele recusa. Toda vez que a multidão surge nessa direção, toda vez que você sente o momento se cristalizando, ele recua, conta uma história. Diz que o reino não é deste mundo. Diz guardai as espadas. Diz dai a César o que é de César. Você o ama. Você quer deixar isso claro porque importa e porque a história que vão contar sobre você depois vai retirar isso e deixar só o final. E o final vai se tornar o todo de você na mente de pessoas que não estavam lá. Você o ama do jeito que ama a história do pastor, do jeito que ama a matemática dos pães e peixes que seus livros contábeis não conseguem conter. Você o ama e está assistindo ele caminhar diretamente para uma morte que ele parece estar escolhendo deliberadamente e você não consegue entender por quê. Você começa a se fazer uma pergunta que não te deixa em paz. E se ele precisar de um empurrão? Betânia. 6 dias antes da Páscoa, uma mulher chamada Maria quebra um frasco de alabastro de perfume, nardo puro, valendo 300 denários, e despeja sobre os pés dele e enxuga com o cabelo. O cheiro toma a casa inteira. Pesado, denso, o tipo de cheiro que gruda na roupa e não sai. 300 denários. Você sabe esse número exatamente porque pesquisou o preço desse mesmo perfume 3 semanas atrás, por uma razão completamente diferente. 300 denários é quase o salário de um ano de um trabalhador braçal. Você poderia alimentar as pessoas que te seguiram desde Jericó por um mês com 300 denários. Você diz isso em voz alta. Você diz, por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? É uma coisa razoável de se dizer. É uma coisa verdadeira. Você acredita nisso quando diz, ele te olha. Não com raiva, não com a correção ardente que um mestre dá a um aluno que perdeu o ponto. Ele te olha com algo que você não consegue nomear então, e não consegue nomear agora, algo que vive entre tristeza e conhecimento. Ele diz, deixa ela. Ela guardou isso para o dia do meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres, mas a mim não terão sempre. O dia do meu sepultamento. Ele diz isso como fato, como tempo, como coisa já escrita.
Você ouve isso e a pergunta no seu peito, aquela que você vem virando por meses, se ele precisar de um empurrão, afia até ter bordas. Se ele sabe, se ele já sabe o que está chegando, se o final já está decidido, então talvez a questão não seja se acontece, mas apenas quem carrega. Você sai naquela noite. Você caminha até os sumos sacerdotes. Você pergunta o que eles darão a você. 30 moedas de prata. Você as conta na palma. 30. Você anota o número do jeito que anota todos os números, automaticamente, sem julgamento. Não é suficiente. Não é nem perto do suficiente pelo que eles estão recebendo. Você sabe disso. Você deixa acontecer assim mesmo. O andar de cima. Quinta-feira à noite, a mesa é comprida, lamparinas de azeite lançando luz laranja nas paredes de pedra. Alguém trouxe pão fresco, e o cheiro é o cheiro de cada refeição que você compartilhou com esses homens por 3 anos, o cheiro da estrada e do cansaço e do calor particular de comer com pessoas ao lado de quem você dormiu em campos e barcos e quartos emprestados por toda a Galileia e Judeia. Você toma seu lugar, ele lava seus pés. Essa é a parte que nenhum relato vai capturar completamente, a parte que vive no corpo e não nas palavras. Ele se ajoelha na sua frente e pega seus pés nas mãos, os pés que caminharam até os sumos sacerdotes 4 dias atrás, os pés que carregaram a decisão que você já tomou, e os lava. Com cuidado, do jeito que você lavaria algo precioso. Você não consegue olhar para ele. Pedro protesta, porque Pedro sempre protesta. Ele diz: Senhor, jamais lavarás meus pés. A conversa avança, o momento passa, ele se levanta, enxuga as mãos. Ele volta ao seu lugar na mesa. Então ele diz: Em verdade vos digo que um de vós me trairá. A sala muda. 11 homens olhando uns para os outros, cada um perguntando: serei eu? A pergunta genuína, cada um com medo de que a resposta seja sim de algum jeito que ainda não examinou. Pedro faz sinal para João, que está reclinado ao lado de Jesus, e João se inclina para trás e pergunta baixinho: Senhor, quem é? Ele pega um pedaço de pão e mergulha no prato e dá para você. Não para João, para você. E ele te olha e diz: O que você vai fazer? Faz depressa. Os outros não entendem. Eles acham que ele está te mandando numa tarefa: comprar algo para a festa, dar algo aos pobres. Eles estão tão ocupados com o próprio medo e confusão que não enxergam a coisa acontecendo bem na frente deles. Mas você enxerga. Ele sabe. Ele sempre soube. Ele te escolheu sabendo. Ele te deu o dinheiro, a responsabilidade, a proximidade, os 3 anos caminhando ao lado dele por cada estrada desse país, sabendo que essa noite chegaria e que você seria aquele sentado na frente dele com 30 moedas de prata escondidas sob o manto e os guardas esperando na rua lá fora, e sabendo de tudo isso, ele ainda lavou seus pés. Você se levanta. Suas pernas funcionam automaticamente. Seu corpo se move porque você mandou ele se mover 4 dias atrás e ainda está seguindo essa instrução, mesmo enquanto algo no seu peito puxa na direção oposta com uma força que você não antecipou. Você vai até a porta. O ar frio da noite bate no seu rosto. A rua está escura e vazia e um cachorro late em algum lugar 3 ruas abaixo. Atrás de você, pela porta fechada, você consegue ouvir a voz dele começando algo. Um discurso longo. Os discípulos vão se lembrar de pedaços disso pelo resto das vidas deles, e vão discutir sobre as palavras exatas e escrever de formas diferentes, e nenhum vai concordar em tudo. Você não volta. O jardim. Algumas horas depois, Getsemane é um olival no sopé do Monte das Oliveiras. Você já esteve aqui antes. Ele vem aqui para orar, e você o seguiu aqui uma dúzia de vezes e sentou no escuro, ouvindo as folhas e os sons distantes da cidade, e sentindo, naquelas horas quietas, algo próximo da coisa que a história do pastor fez você sentir quando criança. Você traz os guardas. Policiais do templo, servos dos sumos sacerdotes, um grupo de homens com tochas e lanternas e armas, mais homens do que o necessário para um homem que não vai resistir, e você os guia pelo escuro até um lugar que você conhece porque esteve lá em paz e está trazendo violência para ele. Agora, e as oliveiras estão exatamente onde sempre estiveram, e a noite cheira exatamente como sempre cheira e nada mudou. Exceto você. Ele está de pé quando vocês chegam. Ele sabia que você estava vindo. Você entende isso completamente. Ele está de pé com calma com os 3,
Pedro e Tiago e João, enquanto os outros 8 dormem por perto. E ele está observando a luz das tochas aparecer entre as árvores e não está fugindo. Você caminha até ele. O sinal que você combinou com os sumos sacerdotes foi um beijo. Aquele que o beijar, esse é, prendam-no. Foi ideia sua, prático, sem ambiguidade, sem risco de confusão no escuro. Você se aproxima e diz: Rabi, essa palavra, Rabi, mestre. A palavra que você usou por 3 anos, a palavra que carregava em si tudo que você acreditou e seguiu e construiu a sua vida ao redor, e você a usa agora como ferramenta. E ela sai da sua boca e te custa algo que você não vai conseguir nomear, até ser tarde demais para nomear. Você o beija. O rosto dele é familiar de um jeito que os rostos de pessoas que você conheceu por décadas não são. Você conhece as linhas exatas nos cantos dos olhos dele. Você sabe o jeito que ele inclina a cabeça quando está ouvindo com atenção. Você sabe como ele parece quando está prestes a contar uma história. Você está perto o suficiente para ver tudo isso, e o que você vê no rosto dele agora não é raiva, e não é traição, e não é o olhar frio e vazio de alguém que foi enganado. Ele diz: Amigo, faz o que vieste fazer. Amigo, os guardas passam por você. Pedro saca uma espada e corta a orelha de um dos servos, e Jesus estende a mão e a cura a orelha do homem que veio prendê-lo, a cura imediatamente e sem hesitação, e você está parado no olival com as tochas queimando e o caos de homens se movendo ao redor, e você assiste ele fazer isso, e algo se completa no seu peito como uma porta se fechando. Você tinha uma teoria. Você a construiu com cuidado ao longo de meses e acreditou nela. Você se disse que se forçasse o momento, se tornasse o confronto inevitável, ele finalmente agiria. Ele convocaria o poder que você o viu carregar tão levemente por 3 anos. Ele pararia de ser cuidadoso. Ele pararia de recuar da multidão que surgia. Ele se tornaria o que o povo precisa que ele seja, o que a aritmética exige, o que o momento está esperando. Ele cura a orelha do homem que está o prendendo. Sua teoria estava errada. As 30 moedas de prata. Você assiste o julgamento de longe. Você não dorme. Você se move pelas ruas de Jerusalém nas horas antes do amanhecer, como um homem que perdeu a capacidade de sentir a temperatura do ar, e você assiste a coisa que pôs em movimento avançar com um impulso indiferente de uma pedra rolando morro abaixo. De manhã você sabe o veredicto. Você volta aos sumos sacerdotes e joga as moedas no chão do templo, 30 delas. Você conta a queda de cada uma. Você diz: Pequei. Entreguei sangue inocente. Eles olham para você e um deles diz: O que nos importa isso? Lá com você. Você está parado no templo, com as moedas espalhadas na pedra do chão, e você entende algo sobre a transação que fez 4 dias atrás, que não entendia quando contou as moedas na palma. Você entendeu o preço. Você não entendeu o custo. Essas são coisas diferentes. Seu pai te ensinou que toda transação tem 2 lados. Ele não te ensinou que algumas transações não podem ser desfeitas, que algumas trocas são permanentes, que algumas coisas que você coloca no chão não podem ser apanhadas de volta. As moedas ficam no chão. Você sai. Um campo chamado Aceldama. Campo de sangue. A corda é áspera nas suas mãos. O galho é firme. A cidade está abaixo de você. E daqui, você consegue ver a fumaça vindo da direção do Gólgota, e você sabe o que essa fumaça significa, e sabe o que você fez, e sabe que sua teoria estava errada, e que seu amor era real, e que essas 2 coisas são verdadeiras ao mesmo tempo, e que, sendo verdadeiras ao mesmo tempo, elas te deixaram sem chão para ficar em pé. Você pensa na história do pastor que deixou as 99. Você pensa no pão e nos peixes e nos cestos que voltavam cheios. Você pensa nas mãos dele e nos seus pés. Você pensa na palavra amigo falada no escuro de um jardim por um homem que sabia que você estava vindo e ficou parado assim mesmo. Você ainda tem o suficiente para pensar em tudo isso. Depois você não tem mais. O que vão dizer? Vão dizer que você era ganancioso. Vão apontar para a bolsa e as moedas e vão tornar a aritmética simples. 30 moedas de prata. Uma traição, um homem morto. Vão fazer de você um símbolo limpo o suficiente para usar e terrível o suficiente para temer, e vão terminar com você em uma frase. Não vão dizer que você o seguiu por 3 anos por cada estrada desse país.
Não vão dizer que você o ouviu e sentiu o chão se mover embaixo de você e continuou seguindo assim mesmo. Não vão dizer que você o amava e que o amor e a traição não eram opostos, que viviam no mesmo peito ao mesmo tempo, que é a coisa mais aterrorizante que você aprendeu em seus 33 anos de vida. Não vão dizer que a última coisa que ele disse para você foi vezes amigo. Não vão dizer que ele sabia, que ele sempre soube, que ele te deu o pão com a própria mão e assistiu você se levantar e caminhar até a porta e não disse nada para te parar, porque algumas coisas não podem ser paradas e algumas coisas precisam acontecer e algumas pessoas são escolhidas não pelo que vão fazer de certo, mas pelo que vão fazer no escuro. Não vão dizer nada disso. Vão dizer o nome e querer dizer o pecado e enterrar o homem dentro dele. Judas. Uma palavra, uma porta que fecha. Mas você estava lá. Você contou os pães. Você sentiu as mãos dele nos seus pés. Você o ouviu dizer, vezes amigo, vezes no escuro do jardim, quando as tochas apareceram entre as oliveiras. Você estava lá em tudo isso. Essa é a parte que não pode ser tirada. Essa é a parte que vai com você para o que quer que venha depois. Em algum lugar agora mesmo, outro homem está assistindo um mestre que ele ama caminhar em direção a algo que parece fracasso. Ele está construindo uma teoria. Ele acredita que se agir, se forçar o momento, a coisa que ele ama vai finalmente se tornar o que deveria ser. Ele ainda não contou o custo. Ele sempre acha que contou. Nunca contou.